Opa, e aí pessoal, beleza? Meu nome é Willon, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que eu faço para encontrar arquivos em STLs que eu consiga imprimir na minha impressora 3D, né? Que eu não precise ali fazer modificações, que o arquivo já seja validado, que outras pessoas já tenham impresso e dado ali a opinião, porque isso é fundamental para que a gente não perca tempo, primeiro de tudo, e nem material, tá? Então eu tenho postado essa série de vídeos aqui para ajudar vocês que estão entrando no mercado, justamente para vocês terem o direcionamento que eu não tive no começo, tá? Assim vocês conseguem avançar bem mais rápido e com isso aproveitar aí da melhor forma possível as melhores oportunidades, uma vez que você tem a ferramenta de modelagem e impressão 3D em mãos, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo. Então olha só, hoje eu separei 10 dicas para te ajudar nessa etapa inicial. Ela pode ser desafiadora, ao mesmo tempo interessante, um pouco limitadora por conta dos arquivos, nem todos os arquivos, nem sempre quando você tem uma ideia na cabeça, você vai conseguir encontrar esse 3D para imprimir. Funciona da mesma forma para os seus clientes, né? Muitas vezes chegou para mim aqui demandas onde eu tive que ou modelar o arquivo ou pegar um arquivo e trabalhar em cima dele para modificar, para aí sim eu ter o produto final. Por isso que é importante você ter essas habilidades que a gente está passando aqui. E hoje eu vou te mostrar aqui, eu separei em 10 pilares fundamentais que, cara, se você não dominar esses 10 pilares e entender, igual eu vou falar aqui para você, de forma simples, porém de forma que você consiga compreender e aplicar a longo prazo, se você não entender isso, dificilmente você vai conseguir levar a impressão 3D como negócio. Por quê? Se você, por exemplo, a gente vai falar aqui sobre alguns conceitos que normalmente a gente não encontra na internet quando a gente está pesquisando sobre impressão 3D, e isso aqui vai te ajudar, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Primeiro ponto, sites. Visualiza bem onde você vai baixar os seus arquivos em STLs, porque alguns modelos, eles possuem licença para venda, e alguns não. Então você não pode, por exemplo, pegar um arquivo qualquer na internet, imprimir e vender, tá? Existe hoje plataformas onde você consegue ter o seu arquivo em STL para comercialização. Inclusive, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram, onde a gente posta arquivos em STLs com licença comercial que podem ser vendidas, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição onde você consegue baixar, ou se der eu vou colocar um cardzinho aqui em cima também. Tá? Existem outros sites que vocês podem também pesquisar no próprio Google, tá? Alguns deles é bem conhecido, Teamverse, o Cuts, tá? Minha Mini Fábrica também, tem o site da Prusa, onde lá direto vocês conseguem baixar o arquivo para o computador, do computador passar para um arquivo de modificação ali, se você precisar fazer alguma alteração, e mandar ali para o software de fatiamento, que é onde você faz a configuração de todas as suas peças para elas serem impressas na impressora 3D, tá? Então todo modelo físico que a gente tem, seja ele um modelo útil como um modelo também de decoração, que seja, você precisa levar isso em consideração, tá? Então esse é o primeiro fator, busque sempre por sites seguros, onde ali você consegue ter a visualização antes mesmo de baixar no seu computador, beleza? Porque se você baixa, por exemplo, qualquer tipo de vírus em sites duvidosos, eu mesmo já precisei de alguns arquivos em STL que normalmente a gente não encontra em sites livres como esse, né? E quando eu fui baixar por ter conhecimento, nada de pior me aconteceu, tá? Então sempre esteja ligado aí em que tipo de site você tá para baixar o seu arquivo. Beleza? 2, pessoal, sempre verifica as licenças, tá? Alguns podem ser baixados e impressos para uso pessoal, outros podem ser modificados, outros você não pode fazer isso, outros você pode comercializar. Então, todo produto, ele tem as suas regras, beleza? Isso garante a integridade tanto da sua empresa, quanto também não ajuda aí para que os criadores sejam prejudicados, beleza? Então, todo mercado, ele tem ao longo do tempo assim a sua evolução, e quando os criadores, principalmente os que estão atuando no mercado, agem de forma coerente para que tudo cresça conforme o planejado, aí sim o sistema avança. Então isso é um ponto importante, então sempre fica ligado nisso. 3, avaliações. Antes de você baixar qualquer arquivo, é importante que você já tenha noção do processo que você vai usar, porque dependendo da impressora que você tem, até mesmo dos conhecimentos, alguns modelos será mais difícil,
tá? Então você tem que ir se adaptando ao longo do caminho. Não queira, por exemplo, de início já pegar um arquivo em STL complexo, com várias horas de impressão e imprimir na sua impressora. Não, sempre segue o caminho correto, que é você ali primeiro fazer os testes e tudo mais, para que você consiga achar a melhor calibração e a partir disso você imprima, né, horas maiores e até mesmo produtos em pequena escala, tá? Então, antes de baixar o arquivo em STL, existe ali, assim como todo produto que você compra na internet, a descrição. E abaixo dessa descrição, normalmente tem também comentários de pessoas que usaram esse produto, tá? Então, quando você tem acesso a isso, você tem ali feedbacks importantes de pessoas que já utilizaram essa mesma ferramenta. É a mesma coisa quando você vai comprar uma impressora 3D. Se você comprou uma impressora 3D que poucas pessoas têm, possivelmente quando você tiver um problema vai ser mais difícil de resolver. É a mesma coisa de um carro, é a mesma coisa de qualquer produto. O arquivo STL é a mesma coisa. Então, sempre que você for baixar STL, verifica nos comentários, verifica o que as pessoas que baixaram aquele arquivo está recomendando, porque ali pode ter uma dica valiosa que às vezes o criador ali não se atentou e postou o arquivo mesmo assim, o que acontece muito na internet, tá? Então, fica ligado nisso que vai te ajudar também muito. 4 que a gente já comentou, mas é importante falar de novo aqui, que é sobre a complexidade do modelo. Se você tem o conhecimento básico, é importante que você aprenda o básico, faça o básico bem feito, porque o básico bem feito é o que vai trazer resultado e é o que traz resultado para todo tipo de criador que hoje você vê na internet, tá? Então, quando você entende o jogo e aprende a jogar o jogo, é muito melhor, tá? Então, sempre faça isso. Visualiza a complexidade daquela experiência, tá? Daquele produto, daquela ideia. Testa essa ideia. Se você não conseguiu o resultado, refaz o teste, porque essa é a lógica da criação de um produto. Você cria, você testa, você valida, você colhe feedbacks e repete o ciclo, tá? Aí você vai colocando na sua esteira ali somente o que foi dando resultado ao longo do tempo para você. E assim é a impressão 3D também, tá? Para os arquivos em STL, sempre faça isso, porque isso vai garantir aí que você não perca tempo, tanto com gasto de material, nem tempo esperando a impressora 3D te entregar uma qualidade que às vezes ela nem vai te entregar porque você não configurou do jeito certo. Então, calma, pé no chão, vai estudando, vai aplicando, porque assim você vai avançando, beleza? A dica que eu coloquei aqui é sobre a instrução do criador, tá? Normalmente o criador que cria um STL, ele fez ali possivelmente a validação do produto com prototipagem. Então ele sabe exatamente a altura de camada que o produto terá que ter, a velocidade, características como preenchimento, configuração de suporte, tá? Eu já postei alguns vídeos aqui no canal sobre a configuração desses processos, né? E elas são importantes para que o produto ele saia como o planejado pelo criador. E quando eu tenho um arquivo STL, por exemplo, eu posso criar um arquivo STL aqui do meu computador e mandar para um cara que tem uma impressora 3D na China. E esse cara ele pode fazer a transição, fazer a compra do meu arquivo pela moeda dele. Então isso é até um ponto legal aí que a gente pode até discutir mais sobre em outros vídeos, tá? Mas o que acontece? Quando você baixa o arquivo em STL, antes de baixar o arquivo em STL, se você baixa o arquivo sem ver isso, você pode mandar para o software de fatiamento e ter problemas ali. Só que antes de baixar, o criador normalmente tem o campo ali, quando a gente vai colocar o arquivo STL no site, onde ali tem as recomendações do criador para imprimir aquele STL, tá? Então, se você visualizar ali, você já pode pegar manhas, assim como também nos comentários, tá? E na descrição, beleza? Então, faça a leitura antes para não ter problema, principalmente aí em termos de peças de qualidade, tá? 6. Use um visualizador de STL. Quando você baixa um arquivo STL, ele é um modelo 3D que possui ele características, malhas que fazem dele um arquivo STL, OBJ, um arquivo 3D, né? Então, antes de você baixar, antes de você mandar para a impressora 3D, você tem que usar um software de fatiamento ou um visualizador qualquer, tá? O próprio Windows tem, para analisar esse modelo em STL. Por quê? Quando você vai configurar, se você tiver, por exemplo, um ângulo maior que 65 graus, 70 graus, se você for imprimir uma impressora 3D FDM, se você não utilizar suporte acima de ângulos assim, você pode ter marcas e até mesmo imperfeições físicas, né, geométricas na sua peça. Então, usar um visualizador 3D vai te permitir
tá? Colocar todas as configurações necessárias na sua peça, seja altura de camada, temperatura, preenchimento, quantidade de linhas de parede, teto, base, enfim, tudo que é necessário para que a sua... Opa, pausou aqui. Tudo que a sua peça, a sua ferramenta precisa fazer de movimentação para te entregar aquilo que você planejou, tá? Então, analisar o perfil dentro de um software de visualização 3D vai te facilitar principalmente na otimização dessa peça antes dela ser impressa. Sétima dica, esteja preparado para otimização, tá? E também alteração do seu modelo. Sempre que você baixa um modelo, arquivo em STL gratuito da internet, ele pode vir em uma escala diferente da que você pode imprimir, ou até mesmo diferente dos detalhes físicos que você precisa na peça final. Então, levar isso para um software de fatiamento ou então de modificação para alterar o modelo, seja ele um corte ou até mesmo a inserção, né, de configurações como suporte e tudo mais, vai te ajudar aí a levar todos esses parâmetros em consideração para que no final do processo você tenha uma peça de qualidade, tá? Então, entender o programa de fatiamento ali, o que ele te entrega, o que você consegue fazer, é importante, tá? A gente tem vários vídeos aqui no canal ensinando esse processo gratuitamente. Se você precisar se aprofundar como iniciante para negócio, eu vou deixar um link aqui na descrição também, tá? E o nosso treinamento completo, as vagas não estão abertas no momento, mas você pode se cadastrar na lista de espera e conhecer, beleza? 8, pessoal, aprenda uma ferramenta de modelagem para impressão 3D. O que acontece? Isso pode parecer clichê, justo em um canal que você aprende sobre isso, mas foi justamente para isso que a gente criou esse canal aqui, para ajudar pessoas que querem usar a ferramenta impressão 3D, o software CAD, da melhor forma possível e de forma mais otimizada, para perder menos tempo. Tá? Então, o que acontece? Se você não utilizar um programa 3D para criar os seus produtos, para criar a sua ideia, primeiro, você cai na malha de direitos autorais. Baixa no seu computador e simplesmente imprime ou vende esse arquivo STL como se fosse seu, isso está errado, tá? Em algum momento você pode aí ter prejuízo com isso. Então, além disso, tem a questão também de você ser um profissional aí qualificado na sua região. Se surge uma demanda que você consiga atender, é melhor para o seu bolso, mas se ele chega e vai para o seu concorrente, quem vai ter mais oxigênio para, a longo prazo, atender muito mais essas demandas é justamente, né, quem fez do jeito certo. Então, por isso que é importante você ficar ligado, beleza? Quanto mais você aprende, menos você depende. Quanto mais você entende o jogo, mais clientes você consegue, mais bem posicionado você vai estar no mercado. Isso é essencial, principalmente nos dias de hoje. Não tem diferença nenhuma, por exemplo, do profissional 4.0 que a gente via antigamente as pessoas falarem. A gente achava que isso ia demorar muito, mas a gente já faz parte dessa realidade. Hoje, o profissional 4.0, ele precisa, além de criar soluções, entender de análise de dados, porque é isso que a longo prazo faz com que esse processo ele seja otimizado e, além de tudo, ele esteja aberto à inovação. Então, quanto mais você coloca isso nos seus pilares, né, como profissional, melhor você vai estar aí posicionado para o campo de batalha, que nada mais é do que você criar soluções que resolvam problemas, beleza? Então, se você é um criador do zero ou uma pessoa que nunca nem tenha visto sobre isso aqui, entender esses fatores vai fazer com que você tenha a longo prazo mais resultado, porque hoje toda empresa trabalha dessa forma, tá? Se você não tem um canal de comunicação, por exemplo, e não tem um produto para oferecer, não existe empresa, é sempre assim, beleza? Então, tamo junto aí e essa foi a 8ª dica. 9, participe de comunidades online, tá? Hoje no Facebook, no Telegram, tá? No YouTube, existem várias comunidades de impressão 3D. E por que é importante você estar presente, e não presente, mas pelo menos no início, tá presente ali? Porque você vai começar a perceber que muita gente, mesmo estando no mercado há muito tempo, comete muitos erros, tá? Então, se você entender que comunidades existem no Brasil para informar você sobre o que está acontecendo ali naquele movimento, se você entende isso, você expande sua mente. Por quê? Porque a partir do momento em que você está em várias comunidades diferentes, você consegue, assim, colocar na balança o que faz mais sentido para você, o que a longo prazo vai te trazer mais retorno e a curto prazo também, porque tem estratégias, mesmo se você não tem impressora 3D, dá para começar no mercado lucrando, mesmo sem ter impressora. Então, isso vai te permitir
ter visão de mercado e, o mais importante, vai te ajudar também a não tomar decisão errada. Porque uma vez que o colega comprou uma impressora 3D ruim, ele vai postar lá no grupo e você vai saber. Se o cara fez, por exemplo, algum produto bacana e quis compartilhar, como a gente faz aqui no canal, ele vai compartilhar e vai dar as dicas dele e tá tudo certo, beleza? Você tem que usar esse movimento ao seu favor e ficar amarrado em produto, em estratégia frajuta que é o que mais tem aí na internet, você não vai avançar, tá? Então esteja disposto a aprender, testar e validar aquilo que faz mais sentido para você. E 10, turma, que é uma das dicas mais tops aí que eu tenho para passar para vocês do mercado, que é o seguinte, que está iniciando, que já é do mercado, que já entende como tudo funciona, né? A 10ª dica é sobre apoiar os criadores. Muita gente tem a mania de só criticar e às vezes a gente julga sem ao menos conhecer. Então eu já vi profissionais super competentes no mercado que foram julgados por coisas inúteis, simplesmente irrelevantes, por até mesmo outros criadores. Então não faz nem sentido isso. É como se tivesse uma engrenagem tentando girar e uma engrenagem quebra e todo o restante se prejudica, justamente por profissionais que não levam a impressão 3D a sério, não levam como negócio. No Brasil, a gente tem que, principalmente, se entender em relação a isso, ou então, ao menos, buscar por informação, porque lá fora, enquanto o pessoal está avançando, criando comunidade foda, com ideia de negócio que pode ser aplicada de casa com impressão 3D, enquanto eles estão evoluindo, a gente só está regredindo. Então, assim, principalmente aqui no canal, se você tem uma opinião, não hesite em deixar a sua opinião, deixar nos comentários o que você acha, porque só assim, para a gente começar a entender, né, qual que é a melhor forma de produzir conteúdo, tanto aqui para vocês, né, que estão buscando por conhecimento, quanto também para a gente criar uma comunidade, assim como a gente está fazendo, tá? Hoje a gente tem mais de 50 mil pessoas no Instagram que conheceram o nosso trabalho. A gente tem recebido feedbacks super positivos, principalmente com pessoas que têm entrado no mercado do jeito certo e começado a entender como usar essa ferramenta da melhor forma possível, faturando 6, 10 vezes mais com conhecimento certo, levando em consideração o investimento feito na impressora 3D. Então isso é muito bom quando a gente tem acesso à informação, a gente consegue errar menos. Eu acredito que com os feedbacks que a gente tem recebido, a gente tem feito isso aqui, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube também e nas nossas outras redes sociais. Beleza? Um abraço, espero que você tenha gostado. Até mais!